ao vivo. Amém, a paz do Senhor. Glória a Deus. Marcelo Rosa, Deus te abençoe, queridão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo para a glória de Deus. Deus abençoe você que já está entrando aí na live. Hoje nós vamos falar do juízo final e o grande trono branco. Apocalipse capítulo 20. Vamos discorrer. Chame essa pessoa. Amém. Irmã Lília, Deus te abençoe, querida. Hoje nós temos um assunto de grande importância. É um assunto que ele merece muita atenção. O livro de Apocalipse do capítulo 20 é um assunto importante. E tem que prestar muita atenção. Roseli, Rosana, Deus abençoe, Rosana. Irmã Rosana lá da Itália está acompanhando a nossa live. Deus abençoe, irmã Rosana. Já vai compartilhando aí, tá? Vai compartilhando. Esses vídeos do Apocalipse, Marcos Antônio, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Compartilha aí, Marcos, essa live, esses vídeos, a paz do Senhor, pastor, Deus continue te usando. Amém, glória a Deus. Amém, minha querida, Deus abençoe. Esse tema aqui do capítulo 20, Rude Silva, paz do Senhor, Deus abençoe. Compartilha aí em nome de Jesus, Marcos Antônio, pastor Marcos de Sorriso, Mato Grosso, oh aleluia, glória a Deus, maravilha, já temos gente de Sorriso, temos gente da Itália, temos gente de São Paulo, já vai compartilhando, porque o assunto hoje é sério, é mais sério do que vocês imaginam, meu Deus, é um assunto preocupante, esse assunto do grande trono branco, o juízo final. Eu vou ter que falar algumas coisas aqui que algumas pessoas não falam. Eu vou ter que abrir meu coração aqui e falar, porque tem coisa aqui que já não é pregado mais nas igrejas, no púlpito das igrejas. Não é pregado, não. Mas eu vou ter que falar. Quem assistir minha live vai ouvir depois, porque eu vou falar o que está escrito. O que não está escrito eu não falo. Mas o que está aqui na Bíblia, eu vou falar. Então, já vamos começar. Deixa eu colocar uma água aqui. Amém. A irmã Lília está mostrando a bandeira da Itália aí, ó. Glória a Deus. Deus abençoe. E eu estou falando do estado de Rondônia. Estado de Rondônia, Pimenta Bueno. Dessa cidade aqui abençoada. Maravilha. Então vamos começar. Vamos começar com a nossa leitura. Era bom que você tivesse papel e caneta. Papel e caneta para ir marcando os textos. Porque eu vou falar de diferentes textos hoje. Rosana Silva Brito, deixa Deus te usar, amado. Maravilha. Irmã Lília, amém, glória a Deus. Então eu já vou ler o capítulo de número 20, versículo de número 11. Eu não sei, deixa eu dizer para você, eu não sei, Marcos Antônio,
Neuza Gomes Pego, Deus abençoe aí. Tá bom? Deus abençoe, Neuza. Maravilha, glória a Deus. Nos ajuda aí na live compartilhando. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Desde quando eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, há uns 25 anos, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre o juízo final. Se não dizer que nunca ouvi, eu estou exagerando. Mas que as pessoas se preocupam com esse texto, não se preocupam não. E é um texto para ser lido e pregado. Tá entendendo? Lido e pregado, que é o juízo final. Então vamos ler capítulo de número 20, versículo de número 11 a seguir. Vamos lá. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cujo a presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Olha aí, nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu Deus, que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Esse texto é um texto importantíssimo, é um capítulo importantíssimo. Deixa eu te trazer aqui algumas iluminações do capítulo 20. Nós temos aqui, por exemplo, 5 acontecimentos no capítulo de número 20 de Apocalipse. O primeiro acontecimento é a prisão de Satanás, no capítulo 20, versículo de número 1, aonde desce um anjo do céu. João está na terra. Ele está na terra, nesse exato momento que está tendo essa visão, e ele vê do céu um anjo que tem uma grande corrente na mão. E ele vai vir, esse anjo, e ele traz essa corrente para acorrentar Satanás. E ele vai acorrentar Satanás por 1000 anos. Ele vai estar preso. Então, ele prendeu o dragão, a serpente, o diabo e Satanás. Então, os quatro títulos de Satanás aqui, eles não vão mais incomodar, eles não participarão do milênio, porque aqui nós estamos para a entrada do milênio. Eu já vou ler para você, onde Cristo vai reinar 1000 anos com a igreja. Então ele prendeu Satanás, o dragão, a antiga serpente, o diabo, e amarrou-o por 1000 anos. Então Satanás foi amarrado por 1000 anos e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então você pode ver e reparar que esse abismo que Satanás está sendo preso é um abismo que ele tem portas e que tem ferrolhos. São distintos lugares que existem dentro desse abismo. Você lembra lá no capítulo de número 9, que nós lemos ontem, que quando abriu a porta do abismo, saiu aqueles demônios em forma de gafanhotos? Então,
esse mesmo abismo que saiu aqueles demônios é o mesmo abismo que está sendo preso Satanás por 1000 anos. Ele está sendo acorrentado, amarrado e vai estar preso para não mais tentar as nações. Então, aí o versículo de número 4 diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. Aqui nós temos o julgamento das nações. Já vou falar isso. Julgamento das nações acontece aqui no versículo de número 4. Quando Jesus Cristo disse, lá no capítulo 19 de Mateus, versículo 28, Jesus disse aos discípulos que na regeneração vocês se sentarão em 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos de Israel, além de passar pela grande tribulação, depois da grande tribulação, serão julgadas, se forem dignas de entrar para o milênio ou não. Cada uma das tribos será julgada pelos 12 apóstolos que estarão sentados no trono. Aí acontece um terceiro fato importante aqui. O versículo 4. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, mas reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estou lendo Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então, toda aquela multidão, desde o capítulo 6, 6 e 9, 7 e 9, 15 e 3, 24, ressuscitaram todas aquelas pessoas que perderam a sua cabeça, que foram cortadas em pedaço, que sofreram martírio, que foram castigadas. Agora eles estão sendo ressuscitados para participarem do milênio com Cristo, aonde Cristo vai reinar durante 1000 anos. Mas tem um porém, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a que os da grande tribulação ressuscitaram. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo 1000 anos. A primeira ressurreição, ela já começou quando Cristo morreu na cruz, no capítulo 27 de Mateus, versículos 51 e 52. Cristo, quando ele bradou, Pai, está consumado, muitos santos que dormiam ressuscitaram, entraram na cidade e foram vistos por muitos. Então ali já começou a ressurreição dos mortos através de Jesus. Então aí haverá a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo quando acontecerá o arrebatamento. E aqui as almas daqueles que morreram na grande tribulação faz parte da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é para os mortos que serão condenados, que vão passar diante do juízo final do grande trono branco. Aí nós vemos aqui no capítulo de número 20, versículo de número 7, que acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar os que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar uma batalha, e vão subir na largura da terra, vão cercar a cidade de Jerusalém, e vai descer fogo do céu. E o diabo vai ser lançado no lago de fogo, aonde já está a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, aqui no capítulo de número 16. Eles já foram lançados.
diretamente para o lago de fogo. Aí Satanás vai fazer parte juntamente com o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Agora, nós entramos no capítulo de número 20, versículo de número 11, aonde tem por título o juízo final. Preste atenção. Quem é que vai assentar no grande trono branco para julgar? Quem é o juiz? Porque, na realidade, nós temos 3 julgamentos futuros. Preste atenção. Temos 3 julgamentos futuros. O primeiro julgamento que vai acontecer é o julgamento do Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é para que os crentes recebam os seus galardões. Está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Porque todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta das nossas obras que foram feitas pelo nosso corpo para receber o galardão. E também fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 12 ao versículo de número 15, que nenhum outro fundamento pode se colocar ao fundamento que já existe, que é Cristo. E se alguém colocar nesse fundamento madeira, palha e feno, esse material não resistirá ao fogo. Mas se alguém colocar prata, pedra preciosa e ouro, esses materiais vão resistir ao fogo. O que Paulo estava dizendo? Que nós que vamos fazer a obra de Deus, temos que fazer a obra do Senhor, oferecendo a Deus o trabalho que estamos realizando, porque palha, feno e madeira são materiais fáceis de ser encontrados, não são materiais difíceis, não custam caros, não têm valor, e esses materiais serão queimados com fogo. Isso está dizendo da obra que o crente faz, que não sofre nenhuma perseguição, que não tem dificuldade naquilo que está fazendo, que não sofre, é muito fácil para ele já tem as coisas certas para fazer, ele está realizando a obra sem lágrima, sem sofrimento, sem perseguição. Então essa obra que ele está fazendo é uma obra fácil e é considerada como o material pau, feno e madeira, né? Então esses materiais, essa obra que as pessoas não fazem, que fazem com mau gosto, que muitas vezes não querem fazer, quando Deus dá um talento, Deus dá um dom para a pessoa, seja de ensinar, seja de cantar, seja para pregar, seja para construir igreja, seja para limpar a igreja, não importa, esse trabalho tem que ser realizado para a glória de Deus, porque o trabalho para Deus não é fácil, meus queridos, não é fácil realizar o trabalho, não é fácil ser crente. A gente vive uma perseguição tão grande, é tanta inveja sobre a nossa vida, é tanta perseguição, é pessoas falando mal da nossa vida, é pessoas do nosso caminho nos entristecendo, pessoas que pensamos que vai nos ajudar, muitas vezes nos atrapalham e querem nos desanimar para que não realizemos o trabalho do Senhor. Mas quando a gente passa por cima dessas dificuldades, das perseguições, das lágrimas, esse trabalho, essa obra está sendo considerada como pedras preciosas, como ouro e como prata, que são resistentes ao fogo. Então, todo crente vai comparecer. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, a igreja não vai diretamente para o céu. Não vai. A igreja vai se encontrar com Jesus nos ares. Olha aqui o que diz, primeira carta que Paulo disse aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, vai dizer o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com ele. Por que que nós vamos encontrar o Senhor nos ares e não vamos encontrar o Senhor no céu? Por quê? Porque vai haver tristeza no dia do juízo das obras, quando o Senhor Jesus Cristo vai julgar as obras dos crentes, porque tem muitas pessoas que fazem obras, mas elas serão reprovadas no dia do tribunal de Cristo. Se a obra foi feita para a glória de Deus, essa obra vai resistir o fogo. Mas se a obra foi feita para a glória do homem, da mulher, se foi feita a obra para ser visto, para ser reconhecido, porque muitas pessoas querem fazer a obra e querem reconhecimento aqui na terra. Então o seu galardão já está aqui na terra. Quando você faz alguma coisa, aí você já quer receber o galardão de alguém, já quer que alguém te elogie, que fale, olha a grande obra que você fez, o teu galardão você já recebeu. Então é necessário que você faça a obra de Deus com amor, que você faça aquilo que Deus colocou no teu caminho, porque essa obra que você está fazendo vai ser julgada nos ares e conforme o seu trabalho você vai receber o galardão. 22 de Apocalipse, Jesus disse, ele disse assim, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então Jesus está vindo sem demora e para dar o galardão para cada um daquilo que foi feito. Então aproveite para você fazer trabalho para Deus, para você executar trabalhos para o Senhor, porque você vai passar pelo tribunal de Cristo, minha irmã. Não tenha medo do que eu estou te dizendo. O tribunal de Cristo não é para a condenação do crente, porque o crente não será condenado. É as obras dos crentes que serão julgadas. Se a sua obra for uma obra perfeita, você vai receber galardão. Mas se a sua obra não for uma obra perfeita, for uma obra de facilidade, aonde você não tem sofrimento, não tem dificuldade, essa obra não custou caro, porque ouro, pedra e prata são encontrados com muito sacrifício. As pessoas têm que cavar, fazer buraco, têm que entrar em túnel, sabe? Então, os elementos ouro, prata e pedra preciosa representa os trabalhos das dificuldades que vamos ter enquanto estamos aqui na terra para realizar o trabalho de Deus. Não é fácil. Aí temos o segundo julgamento. Que julgamento é esse? O julgamento das nações, quando Jesus Cristo descer para socorrer Israel. Jesus desce no capítulo 19 do livro de Apocalipse, versículo de número 11, quando Israel, eu vou falar sobre a guerra de Gog e Magog, vou falar também do Armagedon que vai acontecer. Quando no Armagedon as nações inimigas cercarem Israel, Israel vai sentir pânico e naquele momento vai descer o espírito de súplica que está escrito em Zacarias, capítulo de número 10, Zacarias, capítulo de número 10, eu vou ler para você aqui, ó. Zacarias, capítulo de número 10, quando o povo de Israel estiver cercada por os exércitos inimigos, eles vão clamar pelo Messias, vão clamar por socorro. Me desculpe, é Zacarias capítulo 12, versículo de número 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Eles vão suplicar pelo Messias. Aí o Messias vai descer com toda a sua igreja, o cavalo branco, o seu cavaleiro, escrito na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que peleja a sua peleja com justiça. Está escrito aqui, capítulo de número 19. Esse acontecimento do capítulo 19
19, se dará na guerra do Armagedon. Olha só, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E estava vestido de uma veste salpicada. O sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia-no um exército que há no céu, e os cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A igreja desce com Jesus. Quando Jesus vem livrar Israel, a igreja desce também com ele. Sabe por que a igreja desce? Porque Jesus disse, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Quando a igreja passar pelo tribunal de Cristo e for para as bodas do Cordeiro, aonde Jesus for, a igreja vai com ele. Para qualquer lugar do espaço, Jesus vai ter a companhia da igreja. Então Jesus aqui no capítulo 19, versículo de número 11, ele desce para socorrer Israel de uma grande guerra e a igreja desce juntamente com ele. Então, nós temos aí vai acontecer o julgamento das nações, que está no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo de número 31 do Evangelho de Mateus, número 42. Ali vai ter o julgamento das nações, onde vai ter os bodes, vai ter as ovelhas e os irmãos de Jesus. Probleminha aqui no meu celular, parece que o inimigo está trabalhando, está dando uma piscada aqui no meu celular, está acontecendo alguma coisa que não é de rotina, que não é rotineiro no meu celular, ele está apagando. Você está entendendo? O meu celular está apagando. Enquanto eu estou falando aqui, o celular está apagando. Eu acredito que o inimigo está furioso com essa live. Está furioso porque tem pessoas aprendendo. Então, está acontecendo alguma coisa aqui no meu celular, ele está piscando, ele está apagando, eu não sei o que é isso aí. Eu acredito que é o inimigo que está furioso, mas vamos lá. Então, aí, no julgamento das nações, que é o segundo julgamento, quem está entendendo aí, digite amém, por favor. Quem está me ouvindo bem e está entendendo, digite amém aí para mim, por favor. Digita amém aí se estão me ouvindo bem. Amém, tá me ouvindo bem, né? É porque aqui para mim aqui tá falhando o celular. O celular tá falhando. Aí vai acontecer, amém, amém, então, glória a Deus. Então, no capítulo 25 de Mateus, versículo de número 31, nós vamos ver aqui o segundo julgamento, que é o julgamento das nações. Por que haverá esse julgamento? Capítulo 25, versículo 31 ao versículo 46. Porque vai haver um milênio e esse julgamento, ele vai durar 45 dias. O julgamento das nações vai demorar 45 dias. Jesus vai julgar todas as nações, os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita e os seus irmãos na sua frente. Aí Jesus vai dizer para as ovelhas que estão à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me deste de vestir, estava doente, no hospital, foste ver-me, estava preso, foste me visitar. Aí os que estão à direita, as ovelhas vão dizer: Senhor, quando é que te vimos com fome,
com sede, nu, doente e preso. Aí Jesus vai dizer: tudo aquilo que vocês fizeram a esses meus pequeninos irmãos, que é a nação de Israel, a mim fizestes. Então, haverá o julgamento das nações. E os bodes que estão à esquerda são as nações que guerrearam contra Israel, que fizeram mal contra Israel. Essas nações serão lançadas para o tormento eterno. Então temos aí o segundo julgamento. E o terceiro julgamento é esse que estamos, que é o juízo final. O juízo final é que vai trazer à memória tudo aquilo que foi acontecido na terra. Vi um grande trono branco. Por que que o trono é branco? Porque o trono é santo. Por causa que ele é justo. Há clareza. Não existe mentira no julgamento. Não existe inverdades no julgamento de Cristo. Jesus vai julgar com perfeição, com justiça, com santidade. Jesus não vai julgar ninguém, não vai ter 2 pesos e 2 medidas. As pessoas serão julgadas por aquilo que estão escritas no livro. Preste atenção que aqui no versículo de número 13, existe, no capítulo 20, versículo 13, olha o que acontece. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, para que cada um fosse julgado segundo as suas obras. Preste atenção, já vou falar disso aqui. João disse que esse trono é tão grande, é tão imenso, que o céu e a terra fugiu diante desse grande trono branco, desapareceu, enquanto está acontecendo o julgamento do juízo final. O céu e a terra está sendo queimado pelo fogo. Porque haverá uma renovação na terra, haverá uma renovação no céu, nos planetas, o sol não vai existir mais, a lua não vai existir mais. Já vou te mostrar onde está escrito, deixa eu falar. Então haverá uma reforma, uma renovação no céu e na terra. Por quê? Porque os céus foram habitados pelos demônios, os astros. E a terra foi povoada pelos demônios. Então o céu e a terra, que é preparada para a noiva do Cordeiro, e a terra é preparada para aqueles que vão sair do milênio, ela tem que ser santa, tem que ser uma terra totalmente renovada. Aí o apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, me acompanha aí se você puder, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo serão fundidos. Então a terra e o céu, enquanto acontece o juízo final, que a terra desaparece e a terra e o céu está sendo queimada, sendo renovada, está sendo aperfeiçoada para que a igreja habite no novos céus e nova terra. Aí você vai ver no capítulo 21 que já aquela terra e aquele céu
que hoje existe, que nós vemos, os planetas, as estrelas, a terra e o céu, já não vai existir mais desta forma. Vai existir um novo céu e uma nova terra, que está aqui no capítulo 21, a partir do versículo de número 1. Então nós temos isto aí. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Por que que eu sei que é Jesus que vai julgar? Que é Jesus que está sentado no trono para julgar o juízo final. Porque está escrito no Evangelho de João, preste atenção, Evangelho de João, capítulo de número 5. Capítulo 5 do Evangelho de João, diz assim, o versículo de número 22 do capítulo 5. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O Pai deu ao Filho todo juízo. Aí, o versículo de número 27 do capítulo 5. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é Filho de Deus. Então, quem vai estar no juízo final é o próprio Jesus. Preste atenção, deixa eu te falar uma coisa aqui importante, antes que eu esqueça. Quando Jesus foi pego no Getsêmani, ele foi julgado 4 vezes. Ele foi julgado pelo Sinédrio e foi condenado. Ele foi julgado pelo Sinédrio à noite. Jesus foi julgado à noite da sexta-feira. O Sinédrio não podia abrir à noite. Ele era fechado 6 horas da tarde. Mas Jesus foi julgado aproximadamente lá para meia-noite. Então o Sinédrio condenou Jesus. Depois, levado para Pilatos. Segunda condenação, foi condenado por Pilatos. Depois ele foi levado para Herodes, foi condenado por Herodes. Depois voltou para Pilatos. Aí Pilatos sentenciou Jesus à morte de cruz. Então ele passou por 4 julgamentos. E agora quem está sentado no trono para julgar é aquele que foi julgado pelos homens. Aí você imagina o pavor e o espanto daqueles que julgaram Jesus, que agora vão estar diante do grande trono branco para serem julgados por aquele que foi condenado pelos homens que não souberam que ele era Deus. Como que eu vou saber mais que é Jesus que vai julgar? Eu trouxe para você a primeira referência, mas eu vou te dar uma segunda referência. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. O apóstolo Paulo disse: conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Então, os julgamentos pertencem a Jesus. Quem melhor para julgar o mundo e os homens a não ser Jesus, que sentiu na sua carne, que sentiu no seu corpo as feridas, sentiu as marcas do chicote, as marcas dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, a marca da lança no seu lado. Então, não existe ninguém melhor que sofreu para julgar. Aí, preste atenção, o versículo de número 28 do capítulo de número 5 do Evangelho de João. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas aqueles que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, os que fizeram bem, que aceitaram Jesus como Salvador e tiveram uma vida separada, santificada aqui na terra, ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que não aceitaram Jesus, que não fizeram as coisas certas, ressuscitarão
para a condenação. Vamos voltar lá para o capítulo de número 20, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Então o versículo 11 diz que o céu e a terra fugiu porque o trono é imenso. Ele toma todo o espaço sideral. O céu é tomado, é preparado por esse grande trono branco. Há uma expectação daqueles que vão ser julgados. Preste atenção. O inferno que está aprisionando as almas daqueles que morreram sem salvação, vão ter que devolver esses mortos. Desde a época de Adão, as pessoas que não aceitaram Jesus e que foram para o inferno, eles vão aparecer diante do tribunal de Cristo, do juízo final. Agora você imagina que espanto. Eles saem do inferno e se deparam com Cristo assentado no seu trono. É verdade, eu tenho que falar, porque as pessoas que morreram sem Cristo foram para o inferno. Existe uma palavra mais bonita? Existe uma palavra mais suave do que essa? Eu não posso, não existe. Não existe outra palavra. A palavra é essa. Foram para o inferno e do inferno eles sairão para serem lançados no lago de fogo. É como se o inferno fosse uma delegacia e o lago de fogo a detenção. Então, aqueles que morreram, que não aceitaram a Cristo, que viveram a sua vida em pecado, foram para o inferno. E agora, eles comparecerão diante do juízo final e vão saber por que eles estavam no inferno e para onde que é que eles vão. Vai haver pavor. Vai haver medo, porque ninguém vai poder abrir a boca. É juízo final. Os condenados não têm direito de falar, de se justificar, porque Jesus já sabe da vida deles. Está escrita nos livros as suas obras. Ninguém precisa falar para Jesus, é o que eu fiz, o que eu tentei, porque os livros vão se abrir e os mortos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, minha querida, meu querido. A sua vida tem um livro que Deus escreveu. Salmo de número 139, existe o livro da tua vida. Deus escreveu uma história para você quando você nasceu. Ele traçou os seus caminhos, ele traçou a sua vida. Então, se você estiver fora do caminho de Deus, a sua história, ela não está se cumprindo. Quando você vem para Cristo, você está dentro do livro que Deus escreveu. Então, essas pessoas serão julgadas pelas coisas que estão escritas no livro. Não haverá engano. Jesus não vai se enganar de forma alguma no seu julgamento. Todas as pessoas estarão lá. O João disse que no versículo de número 12, e vi grandes e pequenos. Grandes fala dos juízes, falam dos promotores, falam dos ministros, falam dos reis, dos governantes, dos poderosos. Eles estarão diante do juízo final. Muitos deles hoje não sofrem condenação. Ministros não sofrem condenação. Juízes não sofrem condenação. Eles compram a sua condenação com dinheiro. Eles não vão preso. Ministro não vai preso. É quase que impossível você ver um rico indo preso porque ele compra a sua condenação. Muitas vezes até vai preso, mas fica poucos dias porque teve recurso e comprou a sua condenação. E eles não ficam condenados, mas nesse dia aqui não haverá dinheiro para comprar a condenação. Não haverá
advogado para defender as pessoas que compraram as suas condenações na terra. Eles vão passar no juízo final as suas vidas, as compras das suas condenações estarão escritas no livro e eles serão condenados com certeza, porque do juízo final nenhuma alma que partiu para a eternidade sem Deus escapará. Ninguém escapará. Tem alguém que tira a vida do seu próximo, ele tirando a vida do seu próximo, ele foge para uma cidade e não é condenado. Alguém que comete um estupro do vulnerável, de uma criança, ele foge e não sofre a condenação. Uma mulher que faz um aborto, que mata aquela criança, para ela está tudo bem, porque tirou aquela criança. Esse pai que estupra o seu filho, esse irmão que estupra a sua irmã, esses homens que mudaram de sexo, eles eram homens e colocaram membros de mulheres. Essas mulheres que trocaram os seus sexos, se não se arrependerem, comparecerão diante do juízo final, diante do trono branco. Ali não haverá desculpa, ali não haverá socorro, ali não haverá perdão. Muitos sairão do inferno na expectativa de serem perdoados. Muitos estarão na expectativa dos seus nomes estarem escritos no livro da vida, mas serão envergonhados, serão humilhados, porque os seus nomes não estarão escritos no livro da vida. Será um momento de pavor, será um momento de terror. As pessoas, quando verem Cristo assentado no seu trono, o Cristo vivo, o Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou, que deu a sua vida para comprar os homens, para comprar todos os homens. Ele que morreu antes da fundação do mundo e deu oportunidade para todos. Deixa eu dizer para você, existe um perigo das pessoas não terem o seu nome escrito no livro da vida. Você sabia que hoje em dia existem pessoas que estão tomando Santa Ceia e o seu nome pode não estar escrito no livro da vida? Você sabia que existem pessoas que estão pregando, que estão cantando e o seu nome corre o risco de não estar escrito no livro da vida? Haverá surpresa. Muitos estão brincando com Deus, muitos estão brincando de ser crentes, muitos estão brincando com seus compromissos com a vida espiritual, mas não sabem que existe um juízo que está esperando a humanidade. Todos, grandes e pequenos. Quem são os pequenos? Não são crianças, são pessoas, servos, escravos, aqueles que não desfrutaram de uma posição social elevada, de um poder aquisitivo elevado, pessoas normais. Tantos os grandes, ali estará Pilatos, ali estará Herodes, estará Domiciano, que mandou João para a ilha de Patmos, ali estará Calígula, ali estará Nero, que matou os crentes, que colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos crentes e lançou os crentes dentro do Coliseu de Roma para serem comidos pelos leões. Os imperadores de Roma estarão ali. Alexandre o Grande, que marcou a sua história, que conseguiu ganhar o mundo em 10 anos, com 23 anos começou e morreu com 33, e estará ali também os imperadores, estará ali também Nabucodonosor, o rei do Egito, o rei da Síria, o rei da Líbia. Estarão ali as nações que se voltam contra Deus, porque para o ímpio eles dizem que não existe Deus. Então é
corremos um perigo se pecarmos, se não estivermos na presença de Deus. Corremos um perigo do nosso nome não estar escrito no livro da vida. Preste atenção que a Bíblia nos diz a respeito de pessoas que perderam o seu nome, que estavam escritos no livro da vida. Corre o risco de perder o nome escrito no livro da vida. Porque quando você aceita Jesus, automaticamente o teu nome já é escrito no livro da vida. Lucas capítulo 10, versículo de número 20. Lucas capítulo 10, versículo de número 20, diz o seguinte, eu vou ler para você aqui. Lucas 10, versículo 20, diz assim: mas não vos alegreis porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Então, quando o crente aceita Jesus como Salvador, preste atenção o que acontece com ele. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, ele aceita Jesus, acontece algo tão sobrenatural com a vida do crente. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Mas os que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Quando você aceita Jesus como Salvador, quando você aceitou Jesus como Salvador, você entrou dentro de Deus. Deus se uniu a você. Agora você, como crente, você está dentro de Deus e Deus repudia a separação. Deus está abraçado com você. Jesus te colocou dentro de Deus. Olha aqui, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Deus e o seu Espírito é um só. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Quando você aceitou Jesus, o teu nome foi escrito no livro da vida. O teu nome brilha no livro da vida. Eu acredito que é uma caneta diferente. Pode ser uma caneta de ouro, pode ser escrito com ouro o seu nome, o meu nome, pode, eu não sei que material que é utilizado para que o nome seja escrito, mas digo uma coisa, que o teu nome, o meu nome está escrito no livro da vida. Porém, existe uma possibilidade da pessoa perder o nome escrito no livro da vida. Eu vou te mostrar. Você lembra em Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 32 e 33, quando Moisés está lá no monte, lá em cima, falando com Deus, e o povo que saiu do Egito está no pé do monte, e Moisés está tendo revelações de Deus, porque ele está 40 dias, capítulo 32 de Êxodo, ele está 40 dias, aí Deus disse: Moisés, o povo que você tirou do Egito está festejando lá embaixo, porque Arão, o irmão de Moisés, tinha feito um bezerro de ouro e as pessoas estavam nuas, estavam dançando, festejando e adorando aquele bezerro. Aí Deus disse para Moisés: deixa eu descer e matar todas estas pessoas, e de você farei uma nova nação. Aí Moisés disse: Deus, se o Senhor
não perdoar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Aí Deus disse para Moisés: riscarei do meu livro aqueles que pecarem contra mim. Então há um risco muito grande da pessoa viver em pecado contra Deus e ter o seu nome riscado. Algumas pessoas que têm pecados escondidos, pecados que não foram confessados, que estão tomando santa ceia, que estão participando de culto, que praticaram adultério, que praticaram fornicação, que praticaram prostituição, que vivem bebendo escondido, fumando droga escondido, fazendo coisas erradas. Estas pessoas correm o risco do seu nome estar apagado do livro da vida. Mas olha o que diz ainda aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 20. Diz assim: eis que estou à porta não é esse versículo, não é esse versículo aqui, capítulo 3 e 5, é 3 e 5, 3 e 5, me desculpe. Ao que vencer, será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do meu livro. Ao que vencer, será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, há um perigo, amiga, da onde está abençoado pastor. Estou falando do estado de Rondônia, Pimenta Bueno. Então, há um risco de estar com o nome riscado no livro da vida. O salmista Davi, no Salmo 69, versículo de número 28, Salmos de Davi, 69, versículo de número 28, é isso mesmo. Eu vou ler para você, 69, 28, diz assim: sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos, aqueles que pecam. Então o pecado pode apagar o seu nome, o meu nome, do livro da vida. Aí está aqui escrito que todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas preste atenção no versículo de número 2, que diz, versículo 12: e vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Eles estavam diante, virados para frente, em pés, todos eles em pés, calados, amordaçados, sem poder falar. Eles vão ter que ouvir agora o juiz, porque quando você vai num tribunal, você não pode falar diretamente com o juiz. O juiz não te ouve. O juiz fala para o advogado e o advogado conversa com você. Você conversa com o advogado e o advogado fala com o juiz. Mas nesse juízo final não haverá advogado. Não tem ninguém para interceder pela pessoa que estará aqui. Quem comparecer diante do juízo final vai estar calado sem poder se justificar. Aí diz assim: e abriram-se os livros. Abriram-se os livros. Que livros são esses? Quais são os livros que serão abertos no juízo final? Eu li o livro do Severino Pedro Silva, Apocalipse, versículo por versículo, e também do pastor Antônio Gilberto, da CPAD, da Assembleia de Deus, comentaram versículo por versículo. E eles dizem a respeito de 7 livros que serão abertos no juízo final. E eu quero compartilhar com você esses 7 livros. O primeiro livro que vai ser aberto é o livro da natureza.
capítulo 19 do livro de Salmos, Salmos 19, versículo de número 1 ao versículo de número 4, que é o primeiro livro, marca aí, o primeiro livro que será aberto no juízo final. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra. Sem linguagem, sem falar, ouvem a sua voz em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. O que está querendo dizer esse capítulo é que as pessoas que morreram sem conhecer o Evangelho, nunca ninguém pregou para eles, nunca ninguém abriu a Bíblia para eles. Eles estavam lá, aqueles índios que morreram, aquelas pessoas que morreram naqueles países que não conheceram o Evangelho. Essas pessoas, como é que essas pessoas serão julgadas? Pela natureza. Porque a natureza anuncia a obra de Deus, as obras das suas mãos. Quem vai julgar essas pessoas é a natureza, porque a própria natureza está dizendo que Deus existe. Então as pessoas podem fazer-se conhecer a Deus. Marlene de Paula Costa, Deus abençoe. As pessoas podem conhecer a Deus através da natureza, porque, meu irmão e minha irmã, é impossível que você veja as árvores, os frutos, as maravilhas que existem na terra, o sol, a lua, o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, as estrelas para enfeitar o céu. Tantas maravilhas que Deus, Jonatas está assistindo, Deus te abençoe. Tantas maravilhas que Deus fez, que é impossível de não ser declarado que Deus existe. Então essas pessoas que não foram, amém, chegou agora, Deus te abençoe. Essas pessoas que morreram, que partiram para a eternidade, quem vai julgar elas é a natureza. A natureza anuncia a obra de Deus. A natureza anuncia que existe um Criador que tem que ser adorado, que tem que ser servido. Não é o mundo, não é como se dizem, é uma mera destruição do Big Bang, do Mega Bang. Não, o mundo foi criado por Deus. Deus criou o mundo e achou que a sua obra era boa. Criou o céu, criou a terra, criou os animais, criou o mar, os peixes, criou as árvores, criou todas as coisas para que através da natureza ele fosse conhecido, ele fosse se manifestado. Então não haverá desculpa de alguém dizer: eu não te conheci, ninguém falou do Senhor para mim, e a minha natureza, e as belezas que eu fiz para o homem, e as obras das minhas mãos que anunciavam o meu poder. Você não viu? Eu se manifestei a vocês que não ouviram o Evangelho através da natureza, aleluia, através do céu, através do sol, da lua, das estrelas. Deus é poderoso para se manifestar através da natureza. Então essas pessoas não terão desculpa. A natureza se apresentará no dia do juízo final e as pessoas serão condenadas por não ter adorado o Criador. Mas nós temos ainda um segundo livro, que é o livro do Evangelho, que está no capítulo de número 12 do Evangelho de João. O livro do Evangelho também vai julgar no dia do juízo final. Capítulo de número 12, versículo de número 48. Olha o que diz: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue.
a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. O evangelho vai julgar as pessoas, estas pessoas que não aceitam o evangelho. Quando você vai evangelizar, você entrega folheto, você prega. Hoje não, que estamos na pandemia, mas eu gosto de pregar em ar livre, eu gosto de fazer cruzada, eu gosto de evangelizar, mas as pessoas não aceitam, as pessoas não querem. Então quem vai julgar estas pessoas? Jesus está dizendo: eu não julgo, mas há quem o julgue, as minhas palavras. Olha só que coisa impressionante. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esse há de julgar no último dia. Então não haverá desculpa, o evangelho será aberto. Pessoas que desviaram da igreja, que foram para o mundo, o evangelho vai julgar ele nesse dia. Não vai haver escapatória, porque vai aparecer a vida dessa pessoa. Mas não teve ninguém para pregar o evangelho para mim. Eu nunca ouvi o evangelho. Naquele momento, Deus trará à tona a vida dessa pessoa. Essa pessoa, talvez ela morou do lado de uma igreja e até deu parte da igreja. Essa pessoa, ela deu parte da igreja e do som da igreja que estava muito alto. Não entrou na igreja. Esta pessoa recebeu irmãs e irmãos que foram evangelizar e não aceitaram. Serão julgadas pelo evangelho. Também aqueles que se distanciam da igreja. Não vou mais para a igreja porque o pastor é ruim. Não vou para a igreja porque a irmã me falou isso. O pastor me ofendeu. Saíram da igreja e morreram sem Jesus. Serão julgados pelo evangelho. O evangelho há de julgar estas vidas. Preste atenção, não haverá para onde correr. Não haverá pessoas que consigam escapar. É o juízo final, é o último juízo. É por isso que eu e você temos que estar firmes com Jesus para não participarmos desse juízo. Participarmos do julgamento das obras, mas não do juízo final, porque o juízo final é a segunda morte. A igreja vai passar pelo juízo final? Não vai. Sabe por que não vai? Eu vou te mostrar por que a igreja não vai. Porque João disse, no capítulo 20, versículo de número 12, ele disse: vi os mortos. João disse: vi os mortos. Então o juízo final é para os mortos. Os vivos não passarão. A igreja, ela é viva. A igreja aceitou Jesus e foi vivificada pelo Espírito. Olha onde está escrito que a igreja é viva. Efésios, capítulo de número 2. Efésios vai falar que a igreja é viva. Capítulo de número 2. Da carta aos Efésios: e vos santificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que opera no espírito da maldade, entre os quais nós andávamos também nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira de Deus, mas Deus nos vivificou. Então a igreja não passará pelo juízo final, porque a igreja é viva, foi ressuscitada com Cristo. A igreja não pertence ao mundo da morte. A morte não pode contra a igreja, porque o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito
espírito de vida veio sobre mim e me deu vida, e me livrou da lei, do pecado e da morte. A igreja é viva pelo Espírito Santo, então a igreja não passará pelo juízo final. Contudo, a igreja estará no juízo final. Por quê? Porque os anjos serão julgados. E o apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, capítulo de número 6, deixa eu abrir a sua mente, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, ele diz o seguinte, versículo de número 2, ele diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida, a igreja estará assentada juntamente com Cristo e vai julgar os anjos caídos. Os anjos serão julgados pela igreja. Haverá um julgamento desses anjos que está, deixa eu ler para você, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, qual anjo que vai ser julgado? Deixa eu te mostrar. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escravidão, ficando reservados para o juízo. Esses anjos serão julgados pela igreja. Quem melhor para julgar os anjos a não ser a igreja, que sentiu tanta afronta, tanto ataque, os demônios pelejando contra a igreja, usando esses ministros do STF, anjos demoníacos que estão querendo travar a igreja, calar a igreja, parar com a igreja. Inventaram até uma lei de que os pastores tinham que fazer casamento de homossexuais, de lésbicas, se casando dentro da igreja, demônios querendo manchar a aparência da igreja, e esses demônios aparecerão no juízo final, todos deformados, todos tortos, com seus corpos totalmente destruídos, porque quando Cristo venceu os demônios na cruz, a Bíblia diz que Jesus guerreou, bateu tanto nesses demônios, é a Bíblia que diz, ele guerreou contra esses demônios, que esses demônios ficaram imperfeitos, e eles aparecerão. Aí nós temos ainda uma segunda classe de demônios que está no livro de Judas, versículo de número 6. Judas está antes de Apocalipse. Ele fala dos demônios que serão julgados pela igreja. Judas é um capítulo só, versículo de número 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo. Então, anjos que não guardaram o seu principado. Que principado é esse? A sua posição. Eles eram responsáveis pelas matas, pelos ventos, pelas águas, pelas fontes d'água. Eram responsáveis pelos animais, pelos homens, mas eles foram enganados por Satanás e saíram da sua posição. Abandonaram o seu posto e foram fazer coisas erradas e pecaram. Esses anjos serão julgados pela igreja. A igreja estará presente na sua plenitude. Você estará no juízo final e vai contemplar essa cena, e vai chegar o momento em que os demônios serão julgados e o Senhor Jesus vai dar o veredito, o veredito para a igreja, e a igreja que vai condenar esses demônios. Mas vamos voltar aqui.
do grande trono branco. Aí nós temos um terceiro livro, que é o livro da lei. O livro da lei. Olha só aonde está escrito. Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 12. Carta aos Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 12. Que diz o seguinte: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O livro da lei será para os judeus que morreram sem Jesus. Os judeus que praticavam a lei serão julgados pela lei. Por quê? Porque eles viviam na prática da lei. Eles eram conhecedores da lei, mas morreram em pecado. Então o livro da lei será aberto e os judeus que pertencem às tribos, esses judeus que morreram fora da presença de Deus, serão julgados pelo livro da lei. Aí nós temos um outro livro, que é o livro da memória, que está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Você lembra daquele rico que foi para o inferno? Ele foi para o inferno quando ele tinha Lázaro na sua casa. Lázaro era um evangelista. Lázaro estava dentro da casa do rico, mas quando começou a sair as feridas no corpo de Lázaro, Lázaro foi jogado para fora. Foi jogado para fora e os cães lambiam as feridas de Lázaro e ele tinha vontade de se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E morreu Lázaro e foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi levado para o inferno. E no inferno ele olhou para cima, porque antes da morte de Jesus Cristo, o inferno e o paraíso, o seio de Abraão, eles ficavam quase que perto um do outro, mas no meio havia um abismo, que quem estava no paraíso não podia passar para o inferno, e quem estava no inferno não podia sair de lá. Aí o rico no inferno disse: pai Abraão, peça para Lázaro molhar o seu dedo na água e molhar a minha língua, porque as chamas me atormentam. Preste atenção, a vida que aquele rico levava, jamais ele imaginava que iria para o inferno, porque ele estava tendo uma vida proporcionada pela riqueza. Ele não esperava que depois da morte viria o inferno. Ele não estava preparado, mas ele acordou dentro das chamas e queria sair de lá de qualquer jeito, mas Abraão disse: você não pode sair daí, só vai sair daí depois para o juízo final. Ele não sabia que Lázaro tinha amigo, jamais passou na cabeça dele que aquele homem que tinha chagas, que aquele homem que queria comer das migalhas, que se alimentava das migalhas que caía no chão, era amigo de Abraão, era amigo de Deus, que ia morar no céu. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode digitar aí glória a Deus? Aleluia! Ele não sabia, mas Lázaro era amigo de Abraão. Então, aí ele diz: manda que Lázaro molhe o dedo. Aí Abraão disse: lembra-te, o livro da memória, lembra-te que na terra você desfrutou e teve oportunidade e não quis, e agora o que segue é a condenação. Então as pessoas esquecidas: ai, mas eu não lembro, Senhor. Jesus vai chamar essa pessoa e essa pessoa vai dizer: mas eu não lembro, Senhor, o que eu fiz. Aí Deus vai fazer ela voltar atrás na sua memória, e Deus, Jesus, então, vai fazer que essa pessoa se lembre dos seus erros que cometeu. Preste atenção, nenhum pecado ficará oculto. O pecado será, naquele momento, despejado diante da pessoa. A pessoa verá os pecados que cometeu. Não haverá desculpa. Deus vai apresentar
os pecados da humanidade serão apresentados para cada um que estiverem nesse dia. Mas nós temos ainda o livro da consciência. Quando a consciência da pessoa, a pessoa não aceitou Jesus, mas Deus colocou dentro do homem a consciência. Ela nunca ouviu o evangelho, mas e aí? Como é que vai ser? Porque aqueles foram manifestados à natureza, e para esses é o livro da consciência, capítulo de número 2, versículo de Romanos, versículo 14 e versículo de número 15, aonde diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas são da lei, não tendo eles lei para si mesmos sem lei, os quais mostram a obra da lei escritas no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, Deus colocou uma marca dentro do homem, e essa marca, esse lugar reservado dentro do homem é para ser preenchido por Deus. Então, o ser humano, ele sabe distinguir naturalmente o que é certo e o que é errado. Judas, ele sabia o que era certo e errado. Pedro também sabia. Pedro negou Jesus e se arrependeu. Judas entregou Jesus e teve remorso. A sua consciência o acusou. E quando o acusou, o que ele fez? Foi se enforcar e morreu. Então a consciência tanto defende como acusa, mas neste caso aqui no juízo final, a consciência das pessoas vão acusá-los, porque o juízo é dos mortos. Aí nós temos o livro das obras, as obras de cada um. As coisas que eles fizeram aqui na terra, as atrocidades, as mortes, os homicídios, os roubos, os adultérios, as coisas erradas, tudo aquilo que é mal está escrito no livro das obras. Você sabia que enquanto você estiver aqui na terra, tem um anjo anotando tudo que você faz? Ele escreve numa rapidez tão tremenda. Ele vai escrevendo no livro das obras a sua vida, tanto para o bem como para o mal. Se todo ser humano que existe na terra, hoje somos 7 bilhões e 400 milhões, nenhum está fora do domínio de Deus. Todos eles estão diante de Deus. Todos eles não escaparão de Deus. Quer faça o bem, quer faça o mal, as suas obras estão sendo escritas e as obras serão apresentadas tanto no tribunal de Cristo, que é para os crentes, e tanto no juízo final, a obra de cada um, o que eles fizeram pelo corpo, que é o livro das obras. Aí nós temos o último livro, que é o livro da vida, o livro do Cordeiro, e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mas haverá alguém achado escrito nesse dia do juízo, já que o juízo final é para os mortos? Haverá alguém com o nome escrito, porque é um juízo do grande trono branco para condenação? Haverá alguém com o nome escrito, porque antes do juízo final terminou o milênio. Teve 1000 anos e nasceram pessoas justas no milênio. E essas pessoas, para entrarem nos novos céus e na nova terra, têm que ter o nome escrito no livro da vida. Então essas pessoas estarão também no juízo final, mas com os seus nomes escritos no livro da vida, dando permissão para que eles entrem nos novos céus e nova terra.
As pessoas do milênio que aceitaram, que glorificaram, que amaram a Jesus, estarão nesse dia do juízo final, estarão vivas e os seus nomes estarão escritas para que eles possam triunfar para a nova Jerusalém, para a nova cidade, para a nova terra, para os novos céus que Deus criou. Então, meus queridos, está aí representado os 7 livros, a razão do juízo final, porque que Deus vai fazer o juízo final. Os crentes não passarão pelo juízo final, eles não estarão ali para serem condenados, porque já foram absolvidos na cruz de Cristo. Todos os pecados dos crentes foram lançados na cruz de Cristo. Você já foi perdoado, eu já fui perdoado. Ele disse lá em Miqueias, no capítulo 7, que dos seus pecados não me lembro mais, porque eles foram jogados no mar do esquecimento. Isaías 43, 25, ele disse, sou eu mesmo que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías capítulo 1, versículo de número 18, vinde e arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a lã, ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais brancos do que a neve. É promessa de perdão, promessa de pecado perdoado. Então a igreja tem o seu passado resolvido, os crentes têm as suas vidas perdoadas, então não participarão, mas todos aqueles que se desviaram de Deus, que estão no inferno, sairão do inferno, ressuscitarão com os seus corpos totalmente destruídos. Morreu de acidente, perdeu um braço, não haverá regeneração no corpo dele. Ele vai aparecer sem um braço. Perdeu a perna, vai aparecer sem a perna. É a Bíblia que diz, ele vai ressuscitar com o seu corpo destruído, porque o seu corpo vai ser lançado também no lago de fogo. Deus não vai mandar só a alma do ímpio para o lago de fogo. Deus vai mandar o corpo, onde está escrito, Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo 10, versículo de número 28. Diz assim, não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então os ímpios que saem do inferno, eles pegam os seus corpos para aparecerem diante do juízo final, e com o corpo e com a alma serão lançados no lago de fogo e estarão atormentados eternamente. E o fogo não se apaga, e o bicho não morre, e estarão eternamente castigados, perturbados e condenados. Amém? Espero que você tenha aprendido, espero que você, hoje, você tenha aberto a sua cabeça para que você possa ensinar e passar adiante esse estudo. Deus abençoe a tua vida. E amanhã teremos outra live, estarei colocando o tema de amanhã, sempre no livro de Apocalipse.